meditar em 1 Coríntios 9, 23 a 27. Você que trouxe sua Bíblia, é bom que você acompanhe. Você que não trouxe, porventura, acompanhe na tela. Mas já fica aqui o apelo a que você todos os domingos traga a sua Bíblia. Ou em papel, ou digital, e acompanhe os textos que vão sendo expostos, tá bom? Então o texto diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Diego, vem cá. Você já trouxe, né? Tudo bem. Segura aí, meu querido. Vou te fazer uma entrevista. Não sei se os irmãos sabem, mas o Diego, ele é um atleta, né? Ele é um atleta. Eu até queria ser atleta junto com ele, mas como dizem, eu sou mentira. Mentira tem perna curta, né? Então, com perna curta eu não consigo correr, mas ele não, é quase um como é aquele pessoal lá da África que corre pra caramba? Onde? Maratonista, onde? Que país? Quênia, a maioria do Quênia, né? Então, ele é magro, perna comprida, e ele é atleta, ele corre. Ele corre, é atleta amador, né? Quem sabe um dia possa ser um profissional, mas é um atleta amador. Ô Diego, qual foi a maior distância que você já correu? Graça e paz, irmãos, tudo bem? 35, pastor, quilômetros. 35, assim, não, eu não estou falando na semana, de uma vez só. De um dia só, 35. Começou e só parou com 35? 35, deu 3 horas e 10 correndo. 3 horas e 10 correndo sem parar? Sim, senhor. Alguém fez mais do que isso aqui já, não? Acho que não, né? Ô Diego, que tipo de treinamento você realiza? Então, a gente tem os treinos de corrida, né? Normalmente são 5 treinos por semana. E dentro do intervalo de corrida tem os fortalecimento, fortalecer os músculos. E também tem os descansos, que é essencial também. 5 treinos por semana de corrida. Quantos quilômetros cada treino? Como que eu tô, esse ano é o ano que eu vou fazer as meias maratonas, são 3 meias maratonas esse ano, então o volume é alto. Costuma ser, em média, 10 quilômetros por dia, 50, 60 quilômetros por semana, de volume de treino. Já cansei. Esse ano já Só de ouvir eu já cansei, né? Esse ano já corri 210 quilômetros já. 210 quilômetros. Só esse mês. Mas não trocou perna, nada, é a mesma perna. Sim, senhor. Muito bem. Diz uma coisa. Você falou que além de correr para treinar, você nos intervalos faz outros treinamentos. Sim, fortalecimento. Alongamento. Para melhorar o condicionamento do corpo. E também, você disse que descansar é importante. Muito importante descansar. Essa parte eu gostei. Essa parte aí, eu quero ser craque nessa parte aí, gente. Na caminha, né? Eu gostaria muito de ser bom nisso aí. Agora lá, para você falou de 3 maratonas esse ano. 3 meias que eu vou correr. 3 meias maratonas. Isso. Onde é que vai ser? A primeira vai ser em Campinas. Em maio. A segunda em julho em São Paulo. E a terceira em Sorocaba em novembro. Olha só, 3 meias maratonas, 21 quilômetros. 21 quilômetros. 21 quilômetros. E o que você precisa abrir mão para conseguir um melhor resultado? Então, né, a gente tem que manter bem a disciplina, né? Normalmente na sexta-feira, quando o povo fala sextou, a gente janta cedo e dorme, porque sábado tem o longão que a gente fala, que é o maior treino da semana. Em média, 15 a 18 quilômetros a gente corre. Então na sexta não tem happy hour, coisa nenhuma. Não, sexta janta cedo, deita cedo, sim, abrir mão disso tudo para poder correr, né? Isso aí normalmente eu abro mão das festividades, né? Para poder dormir cedo, para poder acordar outro dia da manhã, 5 horas da manhã e poder correr. Os treinos matinais, os treinos durante a semana, sempre 5 da manhã.
Como que eu entro trabalhar 8 horas, eu acordando mais cedo, eu consigo conciliar melhor treino, trabalho, todo o cotidiano do dia a dia. Legal, legal. E me diz uma coisa, qual foi o melhor prêmio que você já ganhou? Então, a gente fala, pegou pódio, né, na corrida na Capoava, 7 quilômetros, e eu corri a primeira meia maratona em Sorocaba, novembro agora. Foi a primeira que você correu? A primeira. Mas foi aquela que você estava gripado? Foi aquela. Meu Deus do céu, você é doido, né? Meu, e esses prêmios aqui, o que é? Mostra pra gente aí. Então, esse aqui é o troféu, né, segundo colocaram na categoria. Na Capoava? Na Capoava. Isso. E essa aqui é a... Opa. Não, eu vou atrapalhar, vou estragar. Vai, meu irmão, quero pregar, meu irmão. Vai lá, e aí? E essa aqui é a medalha da meia maratona. De participação. Isso, participação. Medalha de participação. Isso. Olha, bonita. De 21 quilômetros. Ah, medalha bonita, hein? Tem aqui até um negocinho, né? Então, veja só, esse aqui é um atleta. Por que eu estou fazendo esse bate-papo com ele? Porque o nosso texto... Obrigado, querido, pode sentar lá. Aqui, isso, eu vou só desligar aqui. Aí. O nosso texto, ele fala de atletismo, né? De atletismo. Porque Paulo escreve para a igreja em Corinto. Veja, a Grécia tinha 4 grandes festivais que eram religiosos e esportivos. Então, na Grécia, o festival mais conhecido era o festival da cidade de Olímpia. Por isso, o nome, os Jogos Olímpicos. Inclusive, sábado que vem começa os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Mas no século antes de Cristo, primeiro século antes de Cristo, 700 e pouco antes de Cristo, foi começado, né, primeiro século, não, 7 séculos antes de Cristo. No mesmo tempo que Israel estava sendo atacado pela Síria, que a Babilônia estava levantando como império, a Grécia não era ainda um império, mas já estava lá no seu lugar. E tinha os Jogos Olímpicos em Olímpia. Eram festivais religiosos e esportivos. E nesse caso de Olímpia, o deus adorado era Zeus. Mas havia também os jogos chamados Jogos Istmicos. Os Jogos Istmicos, eles eram na cidade de Corinto, porque Corinto fica perto de um istmo, uma faixa de terra que liga 2 territórios. Então, os Jogos Istmicos aconteciam em Corinto e era a cada 3 anos. E era em adoração a Poseidon. Havia os jogos na cidade de Delfos, também na Grécia. Os jogos de Delfos também era a cada 3 anos e era em adoração a Apolo. E os jogos de Corinto em adoração a Poseidon, o chamado deus do mar, né? A Apolo em Delfos e em Nêumia. Os jogos de Nêumia, eles eram uma adoração também a Zeus. E aconteciam a cada 2 anos. Esses jogos olímpicos, eles tinham várias modalidades, mas as modalidades mais fortes eram corrida e luta. Então, várias modalidades de corrida e várias modalidades de luta. E aí você vai perceber que como os jogos aconteciam em Corinto, o povo de Corinto era um povo bastante ligado no esporte. E aí Paulo usa essa linguagem para falar para aqueles irmãos e para falar para você sobre a dedicação de um esportista comparado com a dedicação de um discípulo de Jesus. Essa é a questão que Paulo vai falar. Ele começa no 23, pode voltar lá no 23, primeira tela, ele fala o seguinte. Isso, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Faço tudo isso. Tudo o quê? Interessante.
Paulo fala, faço tudo isso, mas no capítulo, a ênfase dele não é o que ele faz, é o que ele não faz. E ele toma duas questões, o sustento e uma mulher companheira. Então, se você ler o capítulo 9, você vai ver o seguinte, Paulo fala, olha, eu poderia receber sustento de vocês. É lícito. A Bíblia, as Escrituras falam, não amordace o boi quando ele debulha, digno é o trabalhador do seu salário. As Escrituras dizem sobre isso, mas eu abri mão dessa minha prerrogativa, desse meu direito. Ele fala também, olha, os outros companheiros, os outros missionários e apóstolos, eles levam as suas esposas. Eu não poderia ter uma companheira? Sim. Eu poderia levar uma esposa? Sim, mas eu abri mão. E quando você lê o capítulo 7 de 1 Coríntios, a mesma carta, quando ele fala sobre o casamento, ele fala de que era bom que a pessoa tivesse liberdade, porque quando a pessoa está casada, ela está presa em agradar o seu cônjuge. Mas aquela pessoa que não está casada, ela está livre para agradar o Senhor. Ele fala lá, 1 Coríntios 7, você pode ler. E aí ele, Paulo, adota essa postura. Não era uma questão de pecado. Não era pecado ele receber de Corinto, da igreja de Corinto, não era pecado ele levar uma mulher companheira. Mas ele diz, eu abro mão, eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Faço tudo isso por causa. A minha pergunta para você é, qual a causa que te move? Qual é a causa que te move? Qual é a causa pela qual você não só viveria, mas pela qual você morreria? Você estaria disposto a morrer se a tua morte trouxesse engrandecimento ao Evangelho? Paulo fala sobre isso em Filipenses. Ele diz, eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É lá que ele diz, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E se eu ficar aqui, eu só fico pelos frutos que eu possa produzir. Muitos de vocês não morreriam pelo Evangelho, porque não morrem hoje a favor do Evangelho. Paulo fala de direitos, prerrogativas, coisas que ele poderia, mas que ele abre mão por causa do Evangelho. Qual é a causa que te move? É a causa profissional? Ascensão profissional? É a causa financeira, econômica, mais dinheiro? É a causa do prazer de dar ao corpo o que o corpo quer? Qual é a causa que te move? Ele diz, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele, participante do Evangelho. Você participa do Evangelho? A pergunta não é se você fala do Evangelho. A pergunta não é se você anuncia o Evangelho. A pergunta é se você participa do Evangelho. Se a tua vida é uma vida voltada para o Evangelho, se a tua agenda leva o Evangelho em consideração, se o teu orçamento leva o Evangelho em consideração, se as tuas escolhas levam o Evangelho em consideração, se as suas emoções levam o Evangelho em consideração, os seus pensamentos. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. E aí, se você quer ser participante de uma corrida, como o Diego aí de 21 quilômetros, uma coisa que você precisa, Paulo vai falar sobre isso, vai para a próxima tela. Ele fala, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura
para sempre. Então, ele está falando dos jogos, né? Dos jogos istmicos, onde haviam pessoas que corriam, muitas se inscreviam, né? Mas somente uma levava o prêmio. Somente uma levava o prêmio. E ele fala, no 24, ele fala de prêmio, e no 25, ele fala de coroa. Por quê? O prêmio, o Diego mostrou aqui, né? Os prêmios, ele mostrou medalha. Lá no caso dos jogos, nos Jogos de Olímpia, os Jogos Olímpicos, o prêmio era uma coroa de oliveira. Um ramo de oliveira. Um galinho com folhas de oliveira. No caso de Corinto, o prêmio era uma coroa de pinheiro. Um galho de pinheiro e folhas de pinheiro. No caso de Delfos, era uma coroa de louro. Esse louro que vocês põem no feijão, uma coroa de louro. E no caso de Nemeia, era uma coroa de aipo. Mas era um aipo específico de cor escura. As folhinhas do aipo era a coroa nos jogos de Nemeia. Pensa, quanto esforço por causa de uma coroa tão passageira. O sol já queimava, secava, daqui a pouco já não tinha mais. O Diego, se ele guardar bem esses prêmios aí, eles são sólidos, né? Eles são minerais, são plásticos, eles podem durar muito tempo. Mas no caso daquelas coroas, não. Era coisa que eles lutavam por causa daquele... E pior, não tinha fotografia, filme, rede social, para você dizer, a coroa secou, mas a foto ficou. Não tinha nada disso. O cara não tinha como provar para os outros que ele conseguiu aquilo. Sabe por quê? Porque importava, não era o que o outro soubesse que ele conseguiu. O que importava era que ele soubesse que ele conseguiu. Estava conversando com o Diego sobre isso, né? E ele falou, a coisa mais importante é eu saber que eu consigo correr 30 quilômetros. Não importa que os outros... Alguém sabia que ele corria 30 quilômetros? Alguém sabia? Não. Né? A gente nem sabia, mas não importava isso. Ele sabe que ele conseguiu. E não é só que ele sabe, é que ele conseguiu. Ele conseguiu. O tipo de pessoa que ele se tornou. Porque ele treinou um treinamento básico, um treinamento num treinamento rigoroso, e ele conseguiu. A palavra treinamento, ela é, no grego, é agonizomai. Agonizomai é onde vem a nossa palavra agonia. Então, aqueles treinamentos não eram treinamentos frouxos, como um passeio no domingo no parque. Não, eram treinamentos que produziam agonia. E eu estava conversando com ele quando ele foi correr a meia maratona de Sorocaba, que ele estava gripado. Eu falei, cara, você foi? Ele disse, pastor do céu, eu fui, mas eu quase morri. Eu quase morri. E eu fiquei imaginando, né? Ele correndo e a gente, quando a gente está com gripe, para lavar louça, dá trabalho? Né? Para varrer casa, dá trabalho? Para ir buscar pão, dá trabalho? Imagina correr 21 quilômetros gripado. É essa sensação, essa agonia que ele fala do treinamento rigoroso. Agora, talvez você diga assim, mas se Paulo está dizendo que de todos que correm no estádio, só um ganha o prêmio, então, qual é a vantagem? Se eu não vou ganhar, eu não vou correr. Mas o segredo do que Paulo diz está na frase, quando ele fala assim, olha, é verdade que de todos que correm, só um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo. Então, há aquela pessoa, eu não vou ganhar mesmo, eu vou devagar. Mas há aquela pessoa que diz, eu correrei de tal modo, eu darei tudo de mim, para que eu possa ganhar o prêmio. É o que ele está aplicando para nós, na nossa vida cristã. Ele está dizendo, você precisa ter uma vida cristã de tal modo que você ganhe o prêmio. Pastor, o que é o prêmio? Salvação? Não.
A salvação, ela não é resultado de merecimento, de esforço. A salvação, ela é graça. Então o prêmio aí, ou a coroa, não é a salvação. É o teu lugar e a tua utilidade no reino de Deus. Há pessoas que, tendo sido salvas, são inúteis no reino, são vazias e improdutivas. E elas entram no reino por causa da graça de Deus, mas elas não recebem prêmio, galardão nenhum, porque simplesmente foram improdutivas e vazias no reino de Deus. O verbo, quando ele fala aí no versículo 24, né? Vocês não sabem que dentre todos os que correm, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Essa palavra, ela não é só assim, eu alcancei o interruptor, eu alcancei, não é essa ideia de que eu cheguei lá e toquei. A ideia desse verbo alcancem, ele traz a implicação de grande esforço, de atacar, com a implicação de ter controle, de pegar e manter sob controle. Então, o verbo usado aí por Paulo não é um verbo que fala de alcançar no sentido de tocar, mas é alcançar no sentido de capturar, de assumir controle e tomar aquilo. Essa é a ideia do que ele está falando aí. Agora a pergunta é, qual é o modo que você corre a carreira cristã? Lá em Hebreus 12, o autor de Hebreus, ele fala assim, que quando nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Deus propõe para você uma carreira, e você para conseguir completar essa carreira, você precisa deixar não só o pecado, mas deixar o que embaraça você na carreira. Então, imagina, Diego vai correr uma maratona de calça jeans justinha, e sapato social. Rola, meu filho? Não rola, né? Tem que ser roupa leve, roupa que dê mobilidade, tem que ser um tênis leve, um tênis adequado. Então, não há pecado na calça jeans, não há pecado no sapato social, mas para ele correr é um embaraço. É um embaraço. É isso que o autor de Hebreus está dizendo em Hebreus capítulo 12. Por isso, o atleta deve se impor um treinamento rigoroso. Esse ano, domingo passado, eu falei para vocês, quando nós decidimos que seria o ano da formação, nós precisamos pensar em que cada um de nós, para essa formação, precisamos ter um treinamento rigoroso. E não é algo que a igreja impõe, que o pastor impõe, não, é algo que você assume para a sua vida, e a gente deve falando sobre isso. Próxima tela, 26, 27, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ele diz, eu não corro sem alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho uma linha de chegada, e eu não desfiro golpes incertos, golpes no ar. Não, eu desfiro golpes certeiros. E ele pega as duas grandes modalidades dos Jogos Olímpicos lá. Era a corrida e as lutas. E ele diz, eu não corro sem saber para onde eu vou, sem ter um alvo, sem saber onde é a minha linha de chegada. E eu também não saio brigando, dando murro no vento, dando murro no ar, dando murro em pernilongo. Eu sei o que eu quero. Ele tinha, Paulo, o apóstolo, ele tinha alvo definido, meta
definida. E aí, para isso, para chegar, para ele ser esse tipo de cara que corria até o alvo e que dava murro certo, ele passava por treinamento rigoroso. No caso do Diego, 5 da manhã, levantar, correr 10 quilômetros antes de trabalhar. E alguém vai dizer, ele corre 10 quilômetros, depois ele vai trabalhar no ar-condicionado, no escritório, mexendo em computador. Não, esse menino é jardineiro. Ele vai trabalhar com roçadeira, ele vai trabalhar com enxada, ele vai trabalhar com tesoura, ele vai trabalhar no sol quente. Tem algum jardim dentro do ar-condicionado lá, meu amigo? Não tem, né? É tudo no sol, né? É tudo no sol. Então não é que ele corre 10 km, não, ele corre porque depois ele vai sentar numa sala, 23 graus, computador na mão. Não. É trabalho pesado, para poder dar conta daquilo que lhe cabe. E para ele fazer isso, sabe o que ele precisa fazer? O que Paulo diz, subjugar o corpo. E eu gosto dessa expressão, né? Ele fala assim, eu não luto como quem esmurra o ar, eu esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo. Porque quando você pensa em esmurrar, você está pensando num adversário. Então, o cara é meu adversário e eu vou acertá-lo. Aí Paulo fala, sabe qual é o meu adversário? O meu adversário não é o outro. O meu adversário não é Satanás. O meu adversário é o meu corpo, que quer me dominar, quer que eu viva para ele. O meu corpo quer que eu dê para ele o que ele quer. O meu corpo quer se tornar o meu Senhor. Por isso ele diz, eu esmurro o meu corpo é meu escravo, não dirige, não determina as minhas decisões. O meu corpo é usado para a causa do Evangelho. O meu corpo, ele não é usado para a saúde, para a beleza, para a eficiência. O meu corpo, diz Paulo, é usado para o Evangelho. Eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Certo? E aí, ele termina no 27b, ele fala assim, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, não ser desqualificado. O temor de Paulo não era chegar em terceiro lugar, nem chegar em último lugar. O temor de Paulo era o juiz chamá-lo e dizer, jovem, saia, você está desclassificado, desqualificado, você não pode estar aí. É essa ideia que ele tem aí, ser reprovado, ser desqualificado. E é interessante, se você está com a tua Bíblia aberta, é que ele vai dar um exemplo sobre isso no capítulo 10. Eu li até o 9:27, no capítulo 10, de 1 a 6, ele vai dar um exemplo. Ele fala assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então Paulo diz, todos de Israel que saíram do Egito, passaram pelas mesmas experiências espirituais. Todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram do mesmo pão e beberam da mesma água espiritual, mas nem todos agradaram. E por isso ficaram prostrados no deserto. Veja, quando Paulo fala de ser desqualificado, rejeitado, ele não está falando de salvação. Não, Deus me deu salvação, mas eu não fui legalzinho, Deus me desclassificou e Deus me tirou, eu perdi salvação. Não, a salvação ela é obra de graça, ela é da graça de Deus. Deus não cobra a salvação, nem à vista, nem a crédito, a prazo.
Algumas pessoas acham que elas precisam fazer alguma coisa para Deus dar. Não, não. Outras pessoas dizem, não, Deus dá, mas se eu não fizer depois, Deus toma. Eu comprei o carro, mas não paguei, o banco toma. Não, a salvação ela é obra da graça de Deus, mas ele está se referindo ao seu lugar no reino e à sua utilidade no reino. Então você não deve só ambicionar entrar no reino. Você deve ambicionar entrando no reino, ser útil no reino e estar num lugar do reino que seja próximo ao Senhor e que você possa servir ao Senhor. A própria carta de Paulo aos Coríntios, ela responde essas questões, que não está falando de salvação. Veja só, 1 Coríntios 3, essa mesma carta, no capítulo 3, versículos 14 e 15, Paulo fala assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então Paulo está dizendo o seguinte: há um alicerce que é Cristo. O alicerce da salvação é Cristo. Cada um constrói em cima desse alicerce. Se o que você construir em cima do alicerce é obra de madeira, feno, palha, o fogo queima. Você é salvo porque é salvo pelo alicerce, que é Cristo. Mas você sofrerá dano, não receberá galardão. Mas, se a sua obra, diz ele aqui no capítulo 3, é de ouro, prata, pedras preciosas, o fogo vem, mas não queima. Não queima a sua obra. E aí você, além de ter a salvação, que é pela base que é Cristo, você tem o galardão pela obra que você realizou. Então você pode ter no reino de Deus, oferecer obras que são passageiras, sabe os 3 porquinhos, fazer uma casa de madeira e de palha, e o lobo mau chega e rau. Sabe as 2 casas de Mateus, capítulo 7, uma sobre a areia e a outra sobre a rocha, que está sobre a areia, o vento vem e rau. Sofre dano. Mas se você tem uma casa de pedra, como o porquinho que fez a casa de pedra, você tem uma casa sobre a rocha, não é o lobo mau que derruba a casa, não é o vento e a chuva que derruba a casa, você recebe o seu galardão. Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 5:5, Paulo está falando de um camarada que ele vivia numa relação, ele vivia tendo relação com a sua madrasta, com a mulher de seu pai, né? E aí Paulo fala, olha, eu estou junto com vocês em espírito, que ele estava longe, mas ele fala, estou junto com vocês em espírito, para exercer juízo sobre esse camarada. E aí em 1 Coríntios 5:5, ele fala, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele está falando de um camarada que teria o dano na sua carne, mas ele teria a salvação, porque a salvação era baseada no Senhor. E ainda aos Coríntios, mas agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo trata desse mesmo tema. 2 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 5 a 7, Paulo vai dizer o seguinte. Ele fala: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que o façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados.
O que Paulo está falando nessa carta, usando a mesma expressão que ele falou lá na questão da corrida, né, para não ser desqualificado. Ele está usando a mesma ideia e ele fala o seguinte: examine a si mesmo, se realmente estais na fé. Examine a si mesmo, se realmente estais na fé. O que conta não é necessariamente começar a carreira cristã. O que conta é terminar a carreira cristã. Não é somente começar, mas terminar. Na tua postura, na maneira como você se posiciona diante do Evangelho, como que você terminará a tua carreira cristã? Pelo teu posicionamento hoje, pelo teu treinamento rigoroso ou não hoje, pela abertura de mão das tuas prerrogativas e dos seus direitos ou não hoje, como é que a tua vida cristã vai terminar? Essa é a pergunta que o apóstolo deixa para aqueles irmãos na igreja de Corinto, e essa é a pergunta que fica para mim. Essa é a pergunta que fica para você. Baixe sua cabeça.